Em seu voto hoje pela continuidade do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes disse que incitar estupro de filhas de ministros da corte não é o mesmo que exercer a liberdade de expressão. A afirmação, segundo Moraes, foi postada por uma advogada do Rio Grande do Sul. Como você viu aqui no Expresso, outros ministros votaram na mesma linha. O tema de hoje é: qual o limite para a liberdade de expressão? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá, Mona. Bom, qual o limite para a liberdade de expressão? Esse pode ser um debate jurídico, mas ele também pode ser um pouco filosófico, né? Eu proponho que a gente comece examinando aí o tema à luz do direito brasileiro, né? Que oferece uma proteção bem tímida às opiniões, às críticas e às manifestações de pensamento aí em geral. Então, vamos imaginar a liberdade de expressão como um rio caudaloso aí, e visualizar as margens que restringem esse fluxo de ideias. Então, de um lado do rio, existe a margem legal. Então, é a legislação sobre ameaças, né, crimes contra a honra, discurso de ódio, etc. E do outro lado desse rio, né, desse rio de ideias, existe uma margem ilegal, que são os abusos de autoridade que estabelecem o quê? A censura. Então, até por definição, liberdade de expressão é um valor liberal, um valor prestigiado pelos conservadores. Do outro lado, você tem comunistas e socialistas que são avessos a essa ideia, pois eles não toleram divergência política. E os progressistas, né, com a sua visão binária de mundo, que separa aí as pessoas entre opressores e oprimidos, usam a patrulha do politicamente correto para mudar a forma como nós nos comunicamos, restringir a forma como nós nos comunicamos. E justamente por saber que a esquerda vê com maus olhos uma liberdade de expressão mais ampla, né, que eu usei essa metáfora aí do rio das ideias, porque como disse o marxista Bertolt Brecht, né, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E essa é a ótica que eu quero propor ao espectador da CNN, né, que margens violentas são essas que comprimem o livre pensar, o livre opinar e o livre manifestar. Né? Então, a gente pode começar com a Lei de Segurança Nacional, duramente criticada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, a elite engravatada, né, contratada pelos grandes criminosos do colarinho branco, chamava essa lei de entulho autoritário. Isso até outro dia, né? Porque agora essa legislação está sendo utilizada para enquadrar apoiadores do presidente da República que são críticos ao STF e ao Congresso. Aliás, nada como um dia após o outro para ver quem defende ideias e quem só defende pessoas. Bom, no Código Penal, a difamação e a calúnia ela já tem penas aí pré-estabelecidas, mas o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, ele estipula uma pena muito maior para quem calunia ou difama as maiores autoridades da República. Então, fica a pergunta, por acaso eles são melhores que nós? São mais honrados? Sei lá, são mais sensíveis a ofensas? Não. Isso é só mais um sinal da cultura do privilégio, que separa o cidadão comum das elites de Brasília. E já que a gente está falando, né, da diferença entre eleitores e eleitos, faz sentido processar e prender alguém que ofende a honra de um deputado ou senador, sendo que esses mesmos políticos, por sua vez, podem falar o que bem entendem em razão da sua imunidade parlamentar? Mas essa legislação elitista e desigual é o menor dos problemas. De novo, parafraseando Brecht, a margem que comprime violentamente o rio da liberdade de expressão é a censura, especialmente a censura estatal. Antes praticada pelo Poder Executivo durante o regime militar, agora ela é praticada pelo Supremo Tribunal Federal em plena democracia. Então, vamos à situação mais emblemática. Uma revista publica uma matéria reproduzindo o conteúdo de um processo judicial. A reportagem faz referência a um e-mail de uma construtora essa que possui um departamento todo dedicado ao pagamento de propinas a políticos e partidos associados ao lulopetismo. Nesse e-mail, há menção ao amigo do meu pai. Então, o pai seria um empreiteiro corrupto, o amigo, um ex-presidente corrupto e o amigo do amigo, o presidente do STF, supostamente. Então, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, essa matéria foi retirada do ar.
num ato covarde de censura e intimidação à imprensa, o que viola flagrantemente a Constituição Nacional. E esse mesmo ministro, atuando nesse mesmo inquérito, que é ilegal desde a sua origem, chegou até a determinar o bloqueio de contas em redes sociais. A liberdade de expressão, como qualquer garantia fundamental, claramente não é um direito absoluto, mas a lei brasileira privilegia os mais poderosos em detrimento do cidadão comum. E pior, ministros que deveriam ser guardas da Constituição e dos direitos humanos praticam censura impunemente. Ao longo do debate, eu pretendo defender a ampliação dos direitos de manifestação do pensamento, porque é óbvio que as margens aí do rio das ideias estão cada vez mais estreitas no Brasil por ação política de gente muito autoritária. Vamos então às suas primeiras considerações. Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu tenho certeza que quando vocês ouviram a pergunta do debate de hoje, a primeira coisa que passou pela cabeça foi: lá vem o Augusto de novo, com aquela ladainha de que o limite da liberdade de expressão é a lei. Pois é, espectadores, eu não tenho como começar essa minha fala inicial sem novamente voltar ao básico. O limite da liberdade de expressão é sim a lei. Para vocês terem uma ideia da solidez desse conceito, ele já estava previsto na Declaração de Direitos do Homem, especificamente em seu artigo 4º, e isso é um texto de 1789, que diz mais ou menos o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Em nosso país, a Constituição de 1988 conferiu à liberdade de expressão uma proteção constitucional. Ela foi afirmada pelo nosso poder constituinte originário, inclusive, como uma forma de garantir a democracia. A liberdade de expressão seria a liberdade que todo e qualquer cidadão tem de expressar suas opiniões, sejam elas quais forem, sobre qualquer assunto. Por outro lado, e essas palavras específicas são do ministro Celso de Mello, a Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilícito penal, configure um crime. Esse tema movimenta históricas discussões em tribunais de todo o mundo. A Suprema Corte Americana tem uma vasta e interessantíssima jurisprudência sobre o conceito de liberdade de expressão. Em nosso país, o Supremo Tribunal Federal já se deparou por várias vezes com esse tema. Em um julgamento épico, ocorrido em 2003, o Supremo julgou o habeas corpus de um editor de livros do Rio Grande do Sul que publicava textos que negavam o Holocausto. Esse julgamento ficou conhecido como o caso Ellwanger. Esse senhor chegou a afirmar por mais de uma vez que as câmaras de gás eram uma grande invenção e que os campos de concentração serviam apenas para o trabalho forçado e não para o extermínio de judeus. Ellwanger foi denunciado e condenado pelo crime de racismo, mas foi recorrendo até ter um habeas corpus julgado pelo Supremo. Ele perdeu esse habeas corpus por 8-3. Os 3 votos que concediam o habeas corpus, 2 deles o fizeram por questões estritamente processuais, mas um deles, um voto, entendia que a conduta desse negacionista estava abarcada pela liberdade de expressão. Esse único voto dissidente foi do ministro Marco Aurélio de Mello. Ele fez a seguinte comparação, vejam só. Somente estaria configurado o crime de racismo se esse sujeito, ao invés de publicar um livro no qual ele expõe suas ideias sobre judeus e Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ele tivesse distribuído panfletos na rua de Porto Alegre, por exemplo, com os dizeres: vamos matar os judeus, vamos expulsar os judeus do país, peguem armas e vamos exterminá-los. Segundo, então, o ministro Marco Aurélio, como o escritor se restringiu a escrever e difundir livros com a sua visão da história, estaria ele acobertada por uma espécie de liberdade de expressão. Eu trouxe esse exemplo apenas para ilustrar e reforçar a minha afirmação de que o limite da liberdade de expressão sempre estará, de alguma forma, previsto em lei. Ainda que nesse julgamento específico eu discorde bastante da posição do ministro Marco Aurélio, o critério que diferenciou a liberdade de expressão e um crime foi justamente a existência de uma lei, a lei que prevê o crime de racismo. Hoje o STF deu continuidade ao julgamento que discute a legalidade do famoso inquérito das fake news. Até o momento, até hoje, os ministros decidiram de forma majoritária, unânime, segundo esse momento até agora, pela legalidade
do inquérito. Duas falas me chamaram a atenção. A da ministra Carmen Lúcia, quando ela afirma que a liberdade de expressão não pode ser um biombo para a impunidade. E a outra fala foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a democracia tem espaço para conservadores, para liberais e para progressistas. E a alternância de poder costuma fazer bem às instituições democráticas. Mas não há espaço para violência, para ameaças e para discurso de ódio. Para terminar, eu vou tentar aqui, de forma bem ilustrativa, resumir a minha fala. Você, espectador, pode chegar numa rede social e escrever o seguinte, vamos lá. O homem que eu mais odeio no mundo é o ministro Alexandre de Moraes. Eu chego a espumar de raiva quando ele fala. Para ser bem sincero, se ele fosse amanhã atropelado por acidente na Avenida Paulista, eu comemoraria. Isso ainda é liberdade de expressão. Já dizer a seguinte frase, ainda que no covarde conforto de um teclado de computador, mas dizer a seguinte frase, que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo. Isso é crime. Ficou claro? E vejam só, o absurdo é que essa fala foi feita por uma advogada. Ah, mas Augusto, esse negócio de Supremo está muito longe da minha realidade. Tudo bem, vamos lá. Sabe aquele seu vizinho palmeirense do prédio da frente? Toda vez que o Palmeiras faz um gol, isso acontece com bastante frequência, ele sai na janela para gritar e você tem uma raiva profunda dele. Você pode sair na janela e gritar, seu porco, cala a boca, seu time não tem mundial, o que é uma mentira, mas você pode fazer isso. O que você não pode fazer é sair na mesma janela e falar, ô palmeirense, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz, e se você abrir a boca mais uma vez, eu vou aí e sento a mão na sua cara. Agora ficou claro? Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, você não é palmeirense, não, né? Não, não sou palmeirense, mas eu acredito que o Palmeiras tem um Mundial, viu, doutor? Acho que temos aí um ponto pacífico no debate. Eu sou São Paulino. Bom, seguinte, já que você mencionou aí o inquérito das fake news, obviamente isso está aí no bojo do nosso debate, e mencionou, inclusive, né, a votação por hora unânime aí dos ministros no sentido da legalidade, eu faço aqui uma menção ao despacho do ministro Alexandre de Moraes quando foi justificar a censura, né, à revista Cruzoé e, por extensão, ao site O Antagonista. Ele disse o seguinte, trata-se de inquérito instaurado pela portaria número 69, de 14 de março de 2019, do excelentíssimo senhor ministro-presidente, nos termos do artigo 43 do regimento interno dessa corte. Quando a gente vai para a portaria que foi mencionada, ela diz o seguinte, o presidente do STF, no uso das suas atribuições, considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal e de seus familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43, instaurar inquérito criminal para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. De novo, vou ler aqui para o espectador da CNN o que diz o artigo 43 do regimento do STF. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. O doutor Augusto fez uma excelente argumentação sobre o crime de ameaça em outro episódio aqui do nosso debate, falando que o momento determinante aí, o local o local do momento em que a pessoa toma ciência da ameaça, quando se consuma o crime. Ocorre que, como eu li aqui, a ameaça é só um dos vários crimes, né, ou dos possíveis crimes que são objeto desse inquérito. Portanto, assim, é uma extrapolação muito grande falar que isso ocorre nas dependências do STF, especialmente se a gente fizer aí uma remissão ao caso da censura da revista Cruzoé. Né? Ela foi o quê? Uma publicação da imprensa nacional, certo? Com base, inclusive, num documento oficial, né, constante em investigação e em processo judicial. Portanto, o que a gente vê é uma grande extrapolação. Isso foi nas dependências do STF e quando você lê o despacho do ministro, ele fala, não, isso aqui é claramente uma notícia fraudulenta. Não era. Estava simplesmente reportando para a audiência desse site, dessa revista, a realidade de um processo judicial.
Eu concordo com o doutor Augusto, obviamente, que o limite da liberdade de expressão ele é dado sim pela lei, mas eu alertei o espectador em outro sentido, né, que são os limites ilegais à liberdade de expressão. Eu falei da censura estatal, a gente tem também o caso de censura praticada por grandes corporações, especialmente as plataformas de mídias sociais. Né? A gente tem aí empresas internacionais que se acham no direito de excluir até publicações da presidência da República, sendo que há aí vários mecanismos no Estado Democrático de Direito para fazer o controle de qualquer conteúdo a posteriori. E o que eu queria propor aqui, e também, obviamente, denunciei o arbítrio, né? O arbítrio da cúpula do judiciário, o arbítrio autoritário da cúpula do judiciário ao praticar esse tipo de censura. Então, o que eu queria propor aqui, na verdade, e eu já aventei essa ideia aqui para o espectador da CNN, é justamente a descriminalização da injúria e da difamação contra agentes do Estado, ou seja, políticos, deputados, senadores, ministros, o próprio presidente da República. E eu já vi que eu me alonguei um pouquinho, depois eu complemento melhor essa ideia, porque eu acho que é um debate interessante.